A Polícia Federal e a Polícia Militar do Amapá buscam os garimpeiros suspeitos de invadir a terra indígena Uaiapi, no oeste do estado, e mataram um indígena da etnia. Segundo a PM, o corpo de Emira Uaiampi, de 62 anos, estava com marcas de perfurações e cortes na região pélvica. Ele era um dos líderes do povo Uaiampi, que denunciou no sábado a invasão da aldeia por garimpeiros. A notícia surge no mesmo fim de semana em que Jair Bolsonaro reafirma a intenção de legalizar o garimpo no país, incluindo a liberação da atividade em terras indígenas. Bolsonaro chegou a pôr em dúvida o assassinato do líder indígena hoje. E sobre isso a gente ainda vai conversar no programa de hoje com o senador Randolfo Rodrigues, que está no Amapá acompanhando as investigações. Hoje pela manhã, Bolsonaro afirmou saber como o pai do presidente da OAB desapareceu na ditadura militar. O caso nunca foi esclarecido, mas presta atenção, Bolsonaro diz saber. Ele foi ainda mais longe. Ele disse que o jurista Felipe Santa Cruz, abre aspas, não vai querer saber a verdade, fecha aspas. Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira foi preso no Rio de Janeiro em 1974 por agentes do DOI-CODE. O filho dele, atual presidente da OAB, tinha 2 anos na época. Sobre isso a gente conversa agora com o historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Um prazer estar com você novamente. Uma boa tarde. O prazer é sempre nosso, Fernando. E, bom, você é historiador, você ouviu com muita indignação, certamente, essa fala do presidente Jair Bolsonaro. É sempre o momento da gente relembrar o que foi a ditadura e o regime militar no país, né? Pois é impensável o que a gente está vivendo, né? Mesmo durante os momentos mais dramáticos de questionamento da historiografia e dos trabalhos que foram acumulados de pesquisa sobre o período militar, nós sempre tivemos uma defesa envergonhada por parte dos militares daquilo que tinha sido feito. Em que pese que nós não conseguimos avançar na punição dos culpados, mas existia, por conta daqueles comandantes que estiveram à frente das Forças Armadas Brasileiras desde o período da redemocratização, existia um certo desconforto em tocar no assunto, né? Eu acho que era muito semelhante àquela política que nós tínhamos nos Estados Unidos, né? Don't ask, don't tell. Então a gente tinha isso mais ou menos para o regime militar, né? Olha, vocês não perguntam, a gente não responde, vamos ficar assim. O que nós estamos vendo agora, infelizmente, com o presidente Jair Bolsonaro, é que existe uma felicidade, um orgulho de dizer dos crimes que foram cometidos naquele momento. E isso já está incomodando uma série de pessoas, de diversos grupos sociais, não só apenas aqueles que sofreram diretamente com a ditadura, como foi o caso do presidente da OAB agora, mas outras pessoas que não participaram diretamente disso, mas que tiveram conhecimento das atrocidades cometidas. Eu diria que qualquer pessoa civilizada deveria estar chocada, revoltada e vou mais, eu acho que o presidente já está pisando na seara dos crimes de responsabilidade, né? Há muito tempo, porque isso não é uma postura de um presidente, né? Isso é uma postura de um agitador de massas, de um miliciano, e nós já não estamos mais sendo governados como se imaginava, mesmo os apoiadores do Bolsonaro, como imaginaram que ele poderia fazer. É realmente abominável o que está acontecendo. Ele fala isso assim de graça, né? Questionam porque, inclusive, na semana passada, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, criticou o governo Bolsonaro, chamou Sérgio Moro de chefe da quadrilha por conta de uma interferência na investigação da Polícia Federal sobre os hackers, né? E ele, então, atacou o governo na semana passada e agora ele sofre esse ataque gratuito por parte do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que parece não pensar quando fala uma coisa dessa. E daí tem o fato de que e se de fato ele sabe o que aconteceu? É um caso não solucionado, inclusive. Se de fato ele sabe o que aconteceu, é o que isso? É obstrução de justiça? O que pode configurar esse conhecimento? Pois nós avançamos pouco, apesar dos trabalhos maravilhosos aí do professor Felipe Loureiro, do professor Carlos Fico, né, de diversos outros professores e historiadores que vêm estudando o período militar, nós avançamos em realidade muito pouco nisso em função de uma interdição que é feita pelas Forças Armadas em todos
todos os limites que eles puderem, né? Então eles sumiram com documentos, eles queimaram documentos, eles acabavam proibindo manifestações de determinados indivíduos das próprias Forças Armadas que poderiam elucidar alguns pontos, né? Agora, chama a atenção o próprio processo no qual o capitão Bolsonaro foi expulso do Exército, né? Porque o capitão Bolsonaro é expulso do Exército numa clara situação de insubordinação, onde ele politicamente tentava fazer o Exército aderir às propostas que ele tinha de melhoria nos salários daqueles grupos. E o que ele tinha na manga? Ele tinha na manga alguma coisa tão importante, tão forte, que mesmo todas as denúncias de insubordinação, de crime, e inclusive a possibilidade de ele ter participado de crime de terrorismo, porque ele, no inquérito dele, ele mesmo afirma que colocou bombas, né, em determinados locais na Vila Militar. Mas o que aconteceu ali é que no primeiro grau ele é punido, e no segundo grau há um acordo político para que transformem a punição dele numa retirada não desonrosa do Exército. Que tipo de informação tinha o capitão Bolsonaro naquele momento que fez com que alguns chefes militares se dobrassem a espinha, né? E que parece que é o que ele está usando agora de informações nesse momento. Eu me recordo muito que naquela época estava vívido na cabeça das pessoas ainda o escândalo do Rio Centro, né? Onde houve um ataque de falsa bandeira, né? Tentaram fazer um atentado e colocar nas costas, colocar como culpa da esquerda brasileira na época, e se desmontou essa farsa toda, né? E aí vem essa questão do Bolsonaro logo em seguida, né? Um pouco mais adiante na redemocratização, de novo uma tentativa de um militar brasileiro de fazer um atentado e colocar a culpa nos outros. Que informações tem o ex-capitão Jair Bolsonaro, e agora não me interessa mais ele como presidente, já que ele não se coloca nessa posição, então que informações ele tem a respeito do período militar que sejam interessantes, que sejam pertinentes e que sejam legalmente importantes que ele revele? Eu, se fosse o presidente da OAB, com todo o respeito que eu devo à figura dele, eu interpelaria ele judicialmente. Afinal de contas, vamos lembrar que o STF chegou a perguntar para Dilma o que ela queria dizer com o termo golpe, né? E agora, qualquer coisa que o Jair Bolsonaro, o STF, tudo que ele faz é mandar o Toffoli lá tirar foto junto com os evangélicos e o STF sorrindo e fazendo coraçãozinho. Quer dizer, as nossas instituições estão todas rendidas e nós estamos vivendo um avançar sobre as nossas liberdades e tudo que a gente conseguiu construir minimamente de estado de bem-estar social, de respeito institucional, de respeito social sobre a nossa história e o pouco que nós conseguimos resgatar da nossa memória. É impensável o que está acontecendo. Em qualquer país, com um mínimo de civilização e instituições, Bolsonaro já teria sido interpelado pelas instituições, se não algo pior. É um show de absurdos. Hoje de manhã foram 2 absurdos, um atrás da outra. Essa questão do AB, ele antes questionando o assassinato de um indígena no Amapá. Fora o final de semana também, que ele foi questionado em relação ao uso do avião para o casamento do filho. E ele nem respondeu. Ele não vou falar sobre isso e foi embora. Assim, tem um vídeo bem resumido, que é 1 minutinho dele saindo do carro, sendo questionado por jornalistas, falando, não vou responder, passa para outro jornalista. O outro jornalista, inclusive, muito respeitoso, faz a mesma pergunta, não muda o foco, ele não responde, ele entra no carro e vai embora. É uma pessoa que não tem comunicação, ele usa uma comunicação violenta e não responde o que tem que ser respondido. Me lembra muito os generais presidentes do período militar, que inclusive mandaram prender jornalistas no meio de entrevistas ao vivo. Não sei se tu tem um vídeo no YouTube que se pega, onde ele manda prender, né? Bota esse aí na gaiola. Me lembra muito disso. Agora, veja os 2 pontos, né? Os 2 pesos e 2 medidas. Tu te recordas que há um tempo atrás houve um escândalo nacional porque apareceu num dos cartões corporativos de um ministro da Dilma o consumo de 2 ou 3 paçoquinhas que ele tinha comprado? Tu te lembra do escândalo governamental que aconteceu em função disso? A mídia toda corporativa dizendo que isso era um absurdo. Agora Jair Bolsonaro diz, levei meus familiares de helicóptero sim, e daí? Né? Então, é mais uma demonstração de que nós estamos já num sistema autoritário. O que eu vejo hoje é que as pessoas não apoiam mais Jair Bolsonaro. Vamos falar sinceramente, as instituições, o mercado, aquele pool de pessoas que antes tinha visto nele uma possibilidade, não apoia mais Jair Bolsonaro. O que existe é uma condescendência indecorosa para com ele. Né? Se pudesse tirar Jair Bolsonaro do poder hoje e se manter o país exatamente como ele está, sem mudar uma vírgula, com certeza as instituições e as estruturas de poder fariam
fariam isso. O problema é que retirando Jair Bolsonaro é como se você retirasse uma tampa de um bueiro que tem muita coisa fedorenta lá dentro, né? Se você retira ele, você vai ter que questionar os processos da Lava Jato, vai ter que questionar, e no final desse processo de questionamento todo vem a figura do Lula, vem o ressurgimento da esquerda, vem a retirada do povo do torpor que nós estamos vivendo, vem o questionamento sobre as diferenças políticas e sociais da época dos 13 anos do governo PT e por que nós estamos vivendo nesse momento. Só em São Paulo, agora, nos últimos 60 dias, olha, no último semestre, foram fechadas 2.700 indústrias. Não é 2.700 empresas, porque na empresa, às vezes, tem ali um escritório de advocacia, né, que emprega 3, 4, 5, 10 pessoas. Não, nós estamos falando de indústrias, são fábricas que empregam 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. Isso está sendo destruído no Brasil. E nós estamos discutindo sobre os absurdos da ministra Damares, os absurdos do Weintraub como ministro da Educação. Nós estamos parados olhando para o nosso umbigo e não acreditando na barbaridade que está acontecendo, enquanto estamos deixando o tempo passar e o país vai praticamente à deriva nesse processo. É absurdo o que nós estamos acontecendo e o STF continua centrado em tirar foto, fazer coraçãozinho igual eu, e talvez o presidente Toffoli esteja mais preocupado em não sofrer um impeachment, ele, do que fazer as instituições realmente funcionarem. Eu não consigo ver outra saída a não ser que nós nos organizarmos e começarmos coletivamente a ocupar as ruas, as praças e exigir cada vez mais um accountability, né? Uma responsabilização dessa figura de 17 anos, que foi ex-capitão do Exército, mas é um adolescente que está hoje na cadeira da presidência. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.